Observador, é meio-dia. Está a começar o Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videira. Miguel, PSD e CDS detalham a esta hora a proposta que visa atrair mais jovens para as Forças Armadas. É um programa voluntário que prevê, por exemplo, o pagamento de 439 € e a possibilidade dos jovens tirarem a carta de condução de forma gratuita. Os pormenores estão a ser apresentados, como dizias, a esta hora, na Assembleia da República, e é por lá que anda o jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias. Miguel, vamos lá então aos pormenores desta proposta. Primeiro, também é voluntária a aceitação da proposta por parte do Governo, porque este é apenas um projeto de recomendação e Bruno Ventura, deputado do PSD que esteve a apresentar a iniciativa até agora, diz que não existiram conversas com o Ministro da Defesa e que a autonomia será respeitada. Portanto, as conversas que existiram foram através do grupo parlamentar do CDS com Nuno Melo, mas sem garantias de que o programa, mesmo que seja aprovado na Assembleia da República, passe ou seja aplicado pelo Executivo da forma como foi aqui apresentado pelo PSD e pelo CDS, até porque lá está, não tem força de lei. Este é um programa de incentivo à participação cívica, um programa de 3 a 6 semanas nas Forças Armadas, que atribui uma remuneração única de 439 €, que corresponde basicamente a metade do valor que é pago durante a instrução básica nas Forças Armadas e que possibilita ainda uma outra vertente, que é quem adere a este programa voluntário, que é a de poder tirar a carta de condução também num dos ramos das Forças Armadas. Ora, questionado pelos jornalistas sobre se as Forças Armadas estavam preparadas e tinham meios para responder a um programa de voluntariado que possa alargar o número de pessoas que precisam de instrutores, por exemplo, para tirar essa carta de condução, o deputado do PSD, Bruno Ventura, diz que para já esta iniciativa teria que começar devagarinho, tendo em conta as capacidades instaladas dos militares. O número de vagas corresponderá sempre, no primeiro programa, à capacidade instalada das Forças Armadas para executar, quer do ponto de vista da licença de condução, quer do ponto de vista formativo. O custo financeiro nós calculámo-lo, mesmo com os custos imputados indiretamente da capacidade já instalada em recursos humanos nas Forças Armadas, imagina um programa de 2.000 jovens, estamos a falar de um orçamental de 4,5 milhões de euros. E para além da vertente financeira, esta questão de obrigar a mais recursos dedicados a esta área dentro das Forças Armadas, daí também esta questão de respeitar a capacidade instalada e de começar devagar, abrindo depois vagas à medida que existir capacidade formativa dentro das Forças Armadas portuguesas. Esta iniciativa que se integra também num conjunto de outras, por exemplo, o Chega quer alargar o Dia da Defesa Nacional a uma semana de 5 dias de formação e de conhecimento dentro dos órgãos das Forças Armadas, dos 3 ramos. O PSD não adianta se está disponível para enquadrar, por exemplo, esse tipo de iniciativas nesta proposta que agora apresenta, mas tudo isso será discutido em breve na Comissão Parlamentar de Defesa, numa fase em que se vai acentuando este debate de aumentar o nível de entrosamento entre os mais jovens e as Forças Armadas portuguesas, também muito motivada pelos conflitos mundiais. Os detalhes desta proposta de PSD e CDS é uma recomendação, como o Miguel Viterbo Dias aqui sublinhava. A proposta apresentada a esta hora tem agora a palavra o Governo. E o presidente da Câmara da Maia até gostava, mas diz que o município não tem dinheiro para acompanhar a autarquia do Porto, que decidiu avançar com a gratuitidade dos transportes públicos. A proposta foi aprovada ontem à noite pela Assembleia Municipal do Porto. Há a expectativa que a medida possa entrar em vigor no início do próximo ano. Só vão beneficiar de viagens gratuitas em transportes públicos os municípios do concelho portuense. A medida vai custar, é essa a estimativa, cerca de 20 milhões por ano. Ora, o presidente da Câmara da Maia, entrevistado há instantes pela jornalista do Observador, Teresa Freire, também gostava de seguir o exemplo, mas Luís Filipe Araújo diz que tem um problema. Enquanto o Porto tem uma folga orçamental e tem proveitos que são proveitos da ordem das dezenas de milhares de euros, não é o caso de Gondomar. Neste momento seria absolutamente impossível, com o orçamento de Gondomar, encontrar 20 milhões de euros por ano, que são os primeiros valores que são apontados para a medida. Isso é absolutamente impossível, não é uma questão de vontade política. Eu queria muito que isso fosse possível.
Mas isso é totalmente inviável face aos proveitos e ao orçamento que o município de Gondomar tem todos os anos, que é incomparavelmente inferior ao orçamento do Porto. Não tem orçamento a Câmara da Maia para acompanhar esta iniciativa, esta proposta ontem aprovada pela Assembleia Municipal do Porto de tornar gratuitos os transportes públicos para os municípios da cidade invicta. O autarca da Maia sugere que a Administração Central, o Governo, podia contribuir para que esta medida pudesse ser alargada a toda a área metropolitana. E o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, considera que António Guterres cometeu alguns erros durante o mandato à frente das Nações Unidas. Uma organização hoje irrelevante sentencia o antigo chefe da diplomacia portuguesa, dá como exemplo o papel que a ONU desempenha nos conflitos da Ucrânia e do Médio Oriente. Convidado à edição desta terça-feira do programa da Rádio Observador História do Dia, Paulo Portas aborda também o trabalho do secretário-geral, António Guterres, com duas notas. A primeira é o uso do poder da palavra. Eu lembro-me quando António Guterres se candidatou para tentar obviar à rigidez estatutária das Nações Unidas e à dificuldade das reformas, foi tentar colocar a opinião pública a favor dessas reformas, e ele usava muito o poder da palavra, e isso talvez acabasse por não ter sido demasiado usado. O segundo ponto é que eu acho que o mundo, ele focou-se muito nas questões climáticas, que eu acho sérias, não sou negacionista, claro. Mas o mundo, para além do clima, tem muitos outros problemas. E talvez ele tenha colocado as fichas todas num lado, ou quase todas. Os reparos de Paulo Portas ao mandato de António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, é o convidado desta terça-feira da História do Dia, de Pedro Benevides, que vai poder ouvir logo a seguir à síntese da 1h30. E está confirmado o segundo caso de antavírus a bordo do cruzeiro que está de quarentena em Cabo Verde. A confirmação da Organização Mundial de Saúde, que adianta ainda que há outros 5 casos suspeitos. Os 2 casos confirmados são o de uma mulher que teve contacto próximo com o passageiro que morreu no passado dia 11 de abril e o de um passageiro que foi retirado do navio e transportado para Joanesburgo, onde está em estado grave, internado nos cuidados intensivos. Os restantes 5 casos suspeitos, ainda não confirmados em laboratório, são de 2 passageiros que morreram e os 3 casos de passageiros a bordo com sintomas gastrointestinais e ou febre alta. Por agora, a Oceanwide Expeditions, a empresa responsável pelo cruzeiro, está a averiguar com as autoridades a possibilidade de retirada dos 2 tripulantes com sintomas respiratórios que necessitam de assistência médica urgente. Os passageiros e tripulantes que não precisam desses cuidados médicos vão continuar a bordo até que haja autorização para desembarcar em algum porto, Las Palmas ou Tenerife, têm sido apontadas como possibilidades. E o Ministério da Cultura apresenta novas linhas de apoio à internacionalização e edição da literatura portuguesa. Miguel, vão ser executadas pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Anunciada esta medida no Dia Mundial da Língua Portuguesa, o Governo anunciou esta linha de apoio à tradução de excertos de obras literárias. O novo instrumento tem por objetivo estimular a compra de direitos e a publicação de traduções. Destina-se a entidades nacionais e estrangeiras, editores, agentes literários e tradutores profissionais. Meio-dia e 8, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade a esta hora? A previsão é de chuva forte e persistente, por vezes acompanhada de trovoada. O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira emitiu um aviso à população face ao agravamento das condições meteorológicas. Há risco de inundações e arrastamento de objetos. Está em vigor até às 3 da tarde um aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a costa norte e sul da Ilha da Madeira e para as zonas montanhosas de Porto Santo. De saída, uma investigação do Observador voltou a trazer a debate um dos crimes mais mediáticos e brutais dos últimos anos. Falamos do Podcast Plus, os fecheiros do caso Carlos Castro. 5º e penúltimo episódio está disponível a partir de hoje. O Observador teve acesso a milhares de documentos do processo aberto pelo Ministério Público de Nova Iorque que permitem reconstituir a linha do tempo do dia 7 de janeiro de 2011, em que o cronista social Carlos Castro foi assassinado por Renato Seabra no interior de um quarto no hotel Intercontinental. É um episódio, o penúltimo episódio, que tem, obviamente, a narração da atriz Joana Santos e conta com a música original do pianista Júlio Rezende. Quem não quer esperar uma semana pelo último episódio pode sempre assinar o Observador. Os assinantes têm acesso a todos os episódios logo no dia da estreia.